Olá pessoal, eu sou Ana Cássia Batista, monitora da disciplina de Zoologia dos Deuterostômios do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, campus Itaperi. Aqui nós vamos ter uma demonstração da anatomia externa e interna dessa arraia, que faz parte dos peixes cartilaginosos, juntamente com os tubarões e também quimeras. E a gente vai dar, sempre que possível, uma comparada em relação aos peixes ósseos, que tem algumas semelhanças e também diferenças em relação aos peixes cartilaginosos, certo? Então, vamos começar. Bom, pessoal, então quem são, afinal de contas, os peixes cartilaginosos? Como o nome já sugere, então é um grupo de peixes que tem como esqueleto interno a constituição através de cartilagem. Então, é uma cartilagem que dá uma certa rigidez ao corpo desse animal, mas também tem uma certa flexibilidade se comparada com os peixes ósseos. E, como eu disse anteriormente, os peixes cartilaginosos são tanto as arraias, quanto as quimeras e todas as espécies de tubarão. Uma característica que a gente já pode analisar aqui na nossa arraia são as chamadas escamas placoides. O que são essas escamas placoides? São escamas, como o nome também já sugere, em forma de placas. Aqui talvez vocês consigam ouvir a passagem aqui desse ferrão pelas escamas. Aqui nós temos umas maiores aqui na parte dorsal. E qual a finalidade, qual a vantagem dessas escamas placoides para esses animais? Elas melhoram a chamada hidrodinâmica deles, ou seja, o corpo dos animais eles vão ter uma diminuição da resistência em relação à água. Então, para isso, essas escamas, então, elas facilitam o nado dentro da água para esses animais. No caso dos peixes ósseos, a gente tem 3 outros tipos de placas, 3 outros tipos de escamas, mas que não são as chamadas placoides. Isso vocês podem conferir com mais detalhes lá no nosso vídeo sobre peixes ósseos. E essas escamas placoides aqui, no caso das arraias, elas estão mais concentradas nessa porção dorsal do corpo dele. Aqui nas partes das nadadeiras, aqui nas laterais, nós não temos essa concentração de escamas placoides. Elas são, em maior parte, mais lisas. Aqui, em geral, a gente pode perceber um formato mais, como se fosse um losango do corpo da nossa arraia. No entanto, outras espécies podem ter esse formato mais arredondado. Isso vai variar de espécie para espécie. Em relação às nadadeiras, nós temos aqui as nadadeiras peitorais, que são as principais, se formos falar em relação ao consumo. Então, quando esse animal é consumido, a sua carne, então basicamente a única parte viável para isso são as nadadeiras peitorais. Toda essa parte aqui do meio ela é descartada. Aqui na porção final do corpo da nossa arraia é porque foi decepado, foi necessário retirar. Mas nós temos a cauda do animal, certo? E na cauda do animal nós temos também algumas nadadeiras. E na porção mediana ou então final, isso vai variar de espécie para espécie, nós temos esse ferrão aqui, certo? Esse ferrão ele é ligado a nervos e também a uma glândula de veneno que vai estar presente no corpo do animal. Isso serve tanto para defesa quanto na hora da caça. Porque não sei se aqui vai dar bem para focar, mas há como se fosse um tubo na parte interna da cartilagem por onde vai escorrer esse veneno e vai ser despejado aqui nessa parte final do nosso ferrão. Ataques de arraias contra humanos, eles são considerados raros, mas eles existem, Tem um caso aí famoso de um biólogo, acho que foi em 2013, que ele estava fazendo uma filmagem, um documentário, e ele foi fatalmente atingido por uma arraia. Esse ferrão dela atingiu a região do coração e ele veio a óbito. E claro, ela atingiu uma região vital, mas também não possamos esquecer que esse ferrão ele também tem nas suas laterais várias dentinas, como se ele fosse uma faca, essas facas de cozinha. Então não basta somente a injeção do veneno. Quando ela injeta o veneno e retira esse ferrão, há como se fosse um rasgo no corpo de quem foi atacado pela arraia, certo? Então, ela tem
uma defesa muito eficiente, não só da injeção do veneno, mas também no dano que ela pode causar pelo próprio ferrão, pela própria anatomia desse ferrão. Em relação à identificação dessa arraia, sobre se é fêmea ou se é macho, a gente olha aqui para a porção final do corpo dela e observa se há presença de clasper, que são os órgãos copulatórios dos machos. No caso aqui, eles estão ausentes, né? Um par de clasper. Então logo a gente já pode deduzir de cara que essa é uma fêmea. Outra característica que também indicaria se seria um macho ou a fêmea é a presença de espinhos na porção lateral aqui do peitoral da nossa arraia. Como elas estão ausentes, também é outro indicativo de que essa é uma fêmea, tá? Então, nos órgãos internos, então, nós não vamos encontrar testículos, nós vamos encontrar ovários. E também é importante a gente ressaltar que a clasper nada mais é do que uma modificação das nadadeiras pélvicas, que estão presentes aqui também na porção final do corpo da arraia. Agora, na parte anterior do corpo da nossa arraia, nós temos aqui a presença dos olhos. Observem só que são olhos laterais. E logo atrás desses olhos, não se enganem, não são ouvidos, tá, gente? Aqui nada mais é do que um par de espiráculos. No caso aqui da arraia, a gente vai entender melhor o porquê dessa presença dos espiráculos. Como é um animal de corpo achatado e que a boca está localizada na parte ventral do corpo dele, é necessário então um canal de entrada para a água, para que haja então a troca de oxigênio. Isso por quê? Porque a arraia ela tem o costume de se enterrar na areia, principalmente para se camuflar, para se esconder ou então para capturar a sua presa. Então não tem como ter a entrada de água pela boca nesse momento. Aí então entra a essencialidade aqui do nosso par de espiráculos. Enquanto ela está enterrada na areia, a água então entra por esse par de espiráculos, banha as brânquias, que está localizada na parte ventral do corpo da arraia, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e assim realiza a troca de oxigênio para esse animal. Ainda falando sobre os olhos dos peixes cartilaginosos, eles têm duas características muito importantes. A primeira delas é a presença da chamada membrana nictitante, que protege, reveste o olho do animal, limpa e o protege de impurezas. E outra presença é de células chamadas bastonetes. Essas células permitem então que os peixes cartilaginosos eles tenham uma boa e ampla visão em ambientes de baixa luminosidade. Eles não vão ter uma visão muito parecida com a nossa, humana, que consegue enxergar diversas cores. Ao contrário, eles enxergam somente em preto e branco. Mas ainda assim, eles têm uma boa visão do que acontece ao seu redor, ainda que em ambientes de baixa luminosidade. Ainda na porção anterior do corpo da nossa arraia, nós temos a presença das chamadas ampolas de Lorenzini. Lorenzini devido ao cientista italiano com o sobrenome Lorenzini, que descobriu essa estrutura. O que elas são importantes, né? Como o nome já começa a indicar, ampolas, eles são diversos orifícios, esses furinhos bem pequenininhos que estão presentes aqui na região do focinho, em maior quantidade. Dentro dessas ampolas, nós temos um gel. Se eu espremer aqui, ó, consigo extrair um gel. E aí o que acontece? Ao final dessas ampolas, nós temos um conjunto de nervos. E aí qual é a função então dessas ampolas de Lorenzini, né? Ela funciona como eletroreceptor. Então ela tem a capacidade de perceber dentro do ambiente aquático movimentações elétricas, né? Impulsos elétricos de baixa frequência. E isso então permite ao animal ter noção do que está ao seu redor, sejam predadores ou então sejam presas. Bom, vocês devem estar percebendo através da imagem que a boca desse animal ele não está localizada na parte anterior do corpo dele, mas sim na parte ventral. Quando a gente for ver os peixes ósseos, nós vamos ver uma mudança na localização dessa boca. Ela não vai estar mais na parte ventral, mas na parte anterior. E aí, para os peixes ósseos, isso é uma certa vantagem, pois a boca na porção anterior do corpo permite uma maior dieta para esse animal. Então, ele tem uma capacidade
capacidade de adquirir uma variedade maior de alimentos se comparado com os peixes cartilaginosos. E também, falando de peixe ósseo, né, essa boca anterior ela ainda tem uma outra vantagem, que é uma maior flexibilidade, o que também deixa ainda a dieta mais diversificada se comparada com esses animais. Bom, pessoal, agora a gente tem a nossa parte ventral da arraia, né, com outras características aqui a apresentar. Uma delas que eu já posso ressaltar ainda é a presença das ampolas de Lorenzini, que elas estão ainda dispostas por aqui, só que ao espremer eu consigo tirar uma quantidade menor de gel se comparada com a parte de cima do corpo do animal, tá? Outra característica que podemos observar aqui é a presença das fendas branquiais, né? Vejam só, são 1, 2, 3, 4, 5 fendas de um lado e 5 fendas do outro. Quando a gente observa as fendas branquiais de peixe cartilaginoso para o peixe ósseo, a gente observa uma diferença muito clara, que é qual? Aqui no caso vai ser a ausência de uma estrutura chamada opérculo. Então, aqui as fendas branquiais elas estão totalmente expostas. Lá no nosso vídeo de peixe ósseo, a gente vai ver a presença de um opérculo ósseo que vai proteger o conjunto de brânquias do corpo do animal, certo? Aqui nós temos bem claramente no vídeo a divisão da nossa cintura peitoral, né, onde estão os órgãos superiores, como coração e brânquias também. E aqui nós temos na cintura pélvica todos os órgãos reprodutores e também parte do sistema digestório. Aqui na porção final do corpo do animal nós temos a presença da cloaca, que é esse orifício aqui. No caso dessa fêmea, então vai ser por onde vão sair as excretas, bem como vai ocorrer a reprodução interna. Então o macho ele vai estimular essa cloaca da fêmea com a sua cláspera e através disso fazer a sua reprodução interna, certo? Então é aqui onde ele vai ejetar os seus espermatozoides. No caso da arraia, isso vai depender de espécie para espécie, mas pode ser 3 tipos de reprodução: a vivípara, a ovípara e a ovivípara, certo? Então essas 3 situações podem acontecer aí dependendo da espécie, não só da arraia, mas também dos demais peixes cartilaginosos, tá? Aqui algumas situações a gente vai ver que elas são mais gerais e outras mais específicas no caso das arraias. Pessoal, outra característica muito importante presente em todos os peixes cartilaginosos e em todos os peixes ósseos é a chamada linha lateral. Isso é importante para poder saber, né, a movimentação do que está acontecendo no ambiente. No caso das arraias, essa linha lateral ela vai ser variável dependendo de espécie para espécie. Nos peixes ósseos, essa linha lateral é bastante visível e localizada de forma regular nas 2 laterais do nosso peixe. No caso aqui das arraias, como eu falei, ela é variável. E de acordo com a dissertação de mestrado da Maíra Ragno, da Universidade de São Paulo, né, que fez um mapeamento de diversas espécies de arraias, elas geralmente estão localizadas aqui nessa porção lateral de forma bem irregular. Então ela pode ser linear ou então ela pode ser toda enovelada, né? Então isso vai variar de espécie para espécie. Bom, pessoal, aqui nós já temos então a presença da anatomia interna da nossa arraia. Aqui eu fiz uma incisão e já retirei parte da musculatura. Vejam só que estão expostos os conjuntos de brânquias, né, as hemibrânquias. Vejam só, elas também têm a presença de cartilagem, juntamente com um tecido que também faz a absorção do oxigênio para as trocas gasosas. Aqui eu fiz a retirada, né, de uma dessas hemibrânquias, vejam só, né, a estrutura dela, e o tecido, né, que também auxilia nessa absorção do oxigênio, como eu falei. E aqui ao meio, esse coraçãozinho muito singelo, muito pequeno, né? Não precisa ser um coração muito grande, até porque, obviamente, como a oxigenação é feita pelas brânquias, basicamente a função do coração é somente fazer o bombeamento do sangue para
o restante do corpo da arraia, e nada mais além disso. E aqui vocês podem ver, né, esse tronco da aorta, essa parte aqui central do coração. Pessoal, quase me esquecia, mas voltando, em relação à boca aqui da arraia, nós temos uns dentes também placoides. Acho que é possível ouvir o barulho da pinça passando aqui pelos dentes, tá? Tem uma certa rigidez também nesses dentes, justamente para que esse animal ele possa quebrar a concha de moluscos e também o exoesqueleto dos crustáceos, tá? Que são animais que ele consome. E aqui um pouco na parte mais interna, nós temos a faringe. É possível aqui eu sentir com o meu dedo a entrada, né, a abertura para uma dessas brânquias, né? Então a água ela entra pela boca, né, e tem segmento para a faringe e em seguida para uma dessas brânquias, né, para o canal branquial. Oi gente, eu me chamo Marine, sou monitora voluntária da disciplina de Zoologia dos Deuterostômios e vou continuar a anatomia interna aqui da arraia da nossa aula prática de hoje, certo? Vamos ver o sistema digestório, o sistema excretor e as gônadas reprodutoras da arraia, no caso, peixe cartilaginoso. Então, vocês podem ver aqui o fígado. O fígado, ele é bilobado, um lobo, certo? O outro lobo aqui. E existem indivíduos que possuem 3 divisórias, né? O fígado pode ser trilobado. Aqui vocês podem ver o intestino, certo? É um intestino espiralado, vocês podem ver essas linhas. Também chamado de intestino com válvula de Fossoli, ou seja, esse intestino ele possui essas vilosidades que auxiliam na absorção, certo, do alimento. Então, aqui nos peixes cartilaginosos, além do estômago em J, facilitando uma maior absorção também, nós também temos esse intestino com essa válvula de Fossoli. E aqui embaixo nós também vamos ver os rins, talvez, e as gônadas, né? Desse indivíduo, vamos ver o ovário, já que é uma fêmea. Ainda sobre o fígado, gente, os peixes cartilaginosos, eles não possuem bexiga natatória. Então, o fígado é bastante oleoso, contém bastante óleo, justamente para facilitar na flutuação desses indivíduos, certo? Então, o fígado, ele é bastante gorduroso. Bem, gente, aqui vocês podem ver com mais detalhes o rim, tá? O rim não, o fígado, que é bilobado, tá? Aqui é a vesícula biliar, que vai liberar a bile, né? Vai liberar uma substância que atua na digestão também, ok? Aqui vocês podem ver novamente o estômago em J, certo? Onde o alimento ele passa mais tempo aqui nesse estômago e a arraia não precisa estar se alimentando constantemente. E aqui o intestino com a sua válvula de Fossoli, certo? Lembrando que essa característica do intestino em J, do estômago em J, desculpa, e do intestino com essa válvula de Fossoli também são características dos peixes ósseos, ok? E aqui vocês também podem ver o baço, certo? Agora eu vou abrir para vocês conseguirem perceber mais ou menos como é que são essas estruturas por dentro. Aqui nós também podemos ver a gônada, tá? Que é uma gônada do sistema reprodutor feminino, já que a arraia que a gente pegou era uma fêmea. E aqui do lado, vocês podem ver a coluna vertebral desse indivíduo, certo? Já que ele é um vertebrado. E aqui vocês podem ver os rins que são incrustados à coluna vertebral, tá? Aqui o rim, aqui do outro lado, o outro rim, ok? E aqui existe o canal cloacal, que vai levar até a cloaca. Como ela não tem, como é uma fêmea, e a Cássia já falou pra vocês, né? O indivíduo não tem um clasper. Então, gente, aqui vocês podem ver o estômago, tá? Aqui vocês podem ver as vilosidades que já são características do estômago, assim como o nosso. E aqui vocês podem ver que essa arraia ela estava bastante alimentada, tá?
podemos ver aqui alguns poliquetas, também tem alguns crustáceos, certo? E aqui vocês podem ver o intestino. Aqui, essa característica, né, do intestino com a válvula tiflossome, certo? Intestino espiralado, que permite uma maior absorção, certo? Dos alimentos. Então, não esqueçam dessas duas características. Estômago em formato de J e o intestino espiralado com a presença da válvula tiflossome, que são essa característica mais espiralada, né, que permite a absorção do alimento. Então, gente, essa foi a nossa aula prática de peixes cartilaginosos, certo? Eu e a Cássia, nós preparamos essa aula com muito carinho para vocês, esperamos que vocês gostem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. Tchau, amiga, dá tchau, amiga.